Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat. A Alemanha acaba de fazer algo que pegou Putin de surpresa. Ele certamente não estava preparado para isso. Em maio de 2025, em questão de semanas, a Alemanha mudou completamente as regras do jogo da guerra na Ucrânia. E não foi dando armas. Foi fazendo algo que nenhum país tinha feito antes. Esta é uma história sobre como uma decisão aparentemente simples pode transformar completamente o rumo de uma guerra que já dura 3 anos. Uma jogada de mestre que deixou o Kremlin completamente desconcertado. Para entender o tamanho dessa mudança, preciso te contar sobre 2 homens completamente diferentes. O primeiro deles é Olaf Scholz, o antigo chanceler alemão. Ele era conhecido por ser extremamente cauteloso. Passava meses para tomar qualquer decisão sobre ajuda militar para a Ucrânia. Cada míssil, cada tanque, cada sistema de defesa aérea passava por debates intermináveis. Scholz tinha seus motivos. O medo de provocar uma escalada com a Rússia. Por essa razão, preferia sempre ações coordenadas com todos os seus aliados. Friedrich Merz, o segundo homem, é o oposto completo. Quando assumiu como novo chanceler em maio de 2025, prometeu imediatamente reforçar o apoio alemão para a Ucrânia. E não eram palavras vazias. Em questão de semanas, Merz se posicionou como uma figura muito assertiva no apoio para a Ucrânia. A diferença entre os dois era gritante. No dia 28 de maio de 2025, durante uma visita do presidente ucraniano Zelensky a Berlim, Merz fez um anúncio que mudou tudo. Ele disse que a Alemanha ajudaria a Ucrânia a desenvolver e produzir seus próprios sistemas de mísseis de longo alcance. Mas aqui vem o detalhe mais importante. Estes sistemas produzidos pela Ucrânia, com financiamento alemão, não teriam restrições de alcance. Isso significa que a Ucrânia poderia se defender totalmente, incluindo contra alvos militares fora do seu próprio território. Era algo revolucionário. Mas é aqui que essa estratégia alemã fica interessante. Por anos, todo mundo pressionava a Alemanha para entregar seus mísseis Taurus, que são extremamente sofisticados e podem voar mais de 500 quilômetros. Scholz, por sua vez, sempre recusou com medo das consequências. Mas Merz encontrou uma solução muito mais inteligente. Em vez de dar os mísseis alemães mais avançados, a Alemanha seguiria a ensinar a Ucrânia a fazer os seus próprios. É a diferença entre dar um peixe e ensinar a pescar. Só que aqui estamos falando de mísseis que voam a 1000 quilômetros de distância. O pacote anunciado por Merz é impressionante. 5 bilhões de euros de ajuda militar. Isso eleva a assistência total da Alemanha para aproximadamente 28 bilhões de euros desde o início da invasão em 2022. Mas não é só dinheiro, é uma mudança completa de estratégia. E a Ucrânia já estava se preparando para isso. A produção de defesa ucraniana cresceu de forma explosiva. Em 2024, eles produziram 8 vezes mais mísseis de cruzeiro comparado com 2023. A produção de drones de longo alcance mais que dobrou. Foram desenvolvidos 324 novos tipos de armas só em 2024. Os ucranianos criaram mísseis impressionantes e os nomes são fascinantes. O Peklo, que significa inferno em ucraniano,
pode voar 700 quilômetros e tem velocidade de 700 quilômetros por hora. É praticamente um míssil de cruzeiro. O Palianitsia, que leva o nome de um pão tradicional ucraniano, atinge entre 600 e 750 quilômetros e utiliza orientação por satélite, sendo resistente para interferências eletrônicas. O Liutii, que significa feroz, é ainda mais impressionante e pode voar entre 1.000 e 2.000 quilômetros, utilizando inteligência artificial para orientação e já foi aplicado para atingir refinarias de petróleo russas. Tem também o Bars, com alcance entre 700 e 800 quilômetros, que é empregado para ataques de médio alcance. E o Flamingo, que é um drone interceptor com alcance menor, mas serve para poupar os mísseis de defesa aérea mais caros. Para você ter uma ideia, alguns desses mísseis ucranianos têm maior alcance que os primeiros mísseis Attack-MS americanos que foram fornecidos pelos Estados Unidos. A diferença é que, enquanto as armas ocidentais vêm com restrições de emprego, essas produzidas pela Ucrânia com dinheiro alemão podem atingir qualquer alvo que os ucranianos considerem necessário. Isso muda tudo no campo de batalha. A reação russa foi imediata e nervosa. O porta-voz do Kremlin disse que o levantamento das restrições de alcance seria uma mudança de política bastante perigosa que prejudicaria os esforços para alcançar um acordo de paz. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo, afirmou que a parceria entre Alemanha e Ucrânia intensificaria as tensões e que a Alemanha estava sendo diretamente arrastada para a guerra. Agora teve uma outra coisa interessante que aconteceu depois disso. Logo após a Alemanha anunciar esse pacote militar massivo, a Rússia fez algo que não fazia há muito tempo. Ofereceu negociações de paz para o dia 2 de junho em Istambul. Seria isso uma coincidência? Muitos acreditam que não. A Rússia também convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre as chamadas ameaças europeias para a paz. O interessante é que as primeiras conversações diretas entre Rússia e Ucrânia em mais de 3 anos aconteceram em Istambul no início de maio, mas envolveram apenas funcionários de baixo escalão e resultaram apenas em uma troca de prisioneiros. Agora, com a pressão militar aumentando, a Rússia quer conversações de mais alto nível. O presidente Trump já tinha autorizado a Ucrânia a empregar mísseis fornecidos pelos Estados Unidos para ataques limitados na Rússia no final de 2024. Agora, as declarações de Merz alinham a Alemanha com esta posição americana. Trump, inclusive, expressou impaciência com os atrasos da Rússia nas conversações de paz e acusou Putin de brincar com o fogo após um ataque de míssil mortífero que matou 13 ucranianos, incluindo crianças. Alguns analistas afirmam que a iniciativa alemã surge num momento em que o apoio dos Estados Unidos se torna menos certo. Isso pode significar que a Alemanha está intensificando seus esforços para preencher um possível vazio e garantir que a Ucrânia continue recebendo o apoio necessário, independentemente de mudanças na política americana. Enquanto isso, no campo de batalha, a situação continua intensa e está mudando rapidamente. A Rússia concentrou mais de 50.000 soldados rumo à frente de Sumy, tentando criar o que Putin chama de zonas de segurança tampão. As forças russas já capturaram algumas aldeias fronteiriças e continuam pressionando em várias frentes, incluindo perto de Kupiansk, Borova, Liman e Pokrovsk. Analistas militares sugerem que a Rússia está recrutando 30.000 novos soldados por mês para sustentar seu esforço de guerra. Mas aqui está o problema fundamental da estratégia russa. Como você cria zonas tampão efetivas contra um inimigo que pode te atingir a mais de 1.000 quilômetros de distância? A Ucrânia
já vem conduzindo ataques de longo alcance impressionantes contra alvos russos. Eles atingem refinarias que são cruciais para a economia russa, fábricas de produtos químicos, instalações de produção de drones e mísseis, depósitos de munições estratégicos como os de Toropets e Tikhoretsk, que afetaram o fornecimento de munições norte-coreanas e centros de comando e controle vitais para operações militares. Uma análise mostrou que os ataques ucranianos já causaram mais de 700 milhões de dólares em danos para a infraestrutura energética russa. O que é particularmente interessante é que a Ucrânia relatou uma das suas maiores barragens de drones em territórios russos durante a noite que antecedeu os anúncios alemães. Zelensky disse que a Rússia tinha lançado mais de 900 drones num período de 3 dias. É uma guerra de retaliação constante, mas com o novo apoio alemão, a capacidade ucraniana de sustentar esses ataques seguirá aumentando drasticamente. Mas quer saber o real motivo dessa mudança alemã ser tão importante? Bem, primeiro, ela torna a Ucrânia muito mais autossuficiente. Em vez de depender apenas de doações de armas, que podem ser interrompidas por questões políticas, a Ucrânia agora pode produzir seu próprio arsenal. As armas produzidas internamente já constituem entre 30% e 40% do material empregado pelas tropas ucranianas. Segundo, isso estabelece um novo precedente na forma como as guerras modernas podem ser travadas. É uma nova forma de guerra por procuração, onde grandes potências capacitam estados parceiros a construir e destacar capacidades avançadas com menos constrangimentos políticos diretos. Terceiro, isso resolve um problema político interno alemão complexo. A opinião pública alemã está profundamente dividida sobre o apoio para a Ucrânia. Uma pesquisa de maio de 2025 mostrou que 67% apoiam o suporte militar, com 27% defendendo um aumento e 40% a manutenção dos níveis atuais, mas apenas 27% pedem uma redução. O interessante é que há uma diferença regional significativa. O apoio é maior na Alemanha Ocidental, com 70% de aprovação, comparado com 53% na Alemanha Oriental. Quando se trata especificamente dos mísseis Taurus, apenas 36% dos alemães eram a favor do envio, e uma pesquisa anterior mostrou que 61% se opunham para as entregas desses mísseis avançados. Existe também uma divisão partidária clara, que reflete as diferentes visões políticas alemãs. Os apoiantes do Partido Verde, que é ambientalista e tradicionalmente pró-europeu, demonstram a maior aprovação para o aumento da ajuda militar, com 45% a favor. Já os apoiantes da AfD, o Partido Alternativa para a Alemanha, que é de extrema-direita e tradicionalmente mais simpático para a Rússia, são 79% contra qualquer aumento. E os apoiantes da aliança Sarah Wagenknecht, um partido populista de esquerda que se opõe para a guerra, são 52% contra. Então, se olharmos mais de perto essa estratégia, a ideia de financiar a produção ucraniana em vez de entregar armas alemãs diretamente é, de certa forma, uma manobra política mais inteligente. A Alemanha apoia a Ucrânia de forma robusta enquanto mantém um certo distanciamento. E isso é sem dúvida mais aceitável para a opinião pública alemã. Mas, para a Rússia, essa estratégia alemã representa um pesadelo logístico. Putin pode tentar destruir fábricas de armas ocidentais que fornecem mísseis para a Ucrânia, mas como você ataca fábricas que estão espalhadas por todo o território ucraniano e que são financiadas, mas não operadas pela Alemanha? E agora, o objetivo da Ucrânia de produzir o equivalente a 35 bilhões de dólares em armamento até o final de 2025 parece muito mais realista com o apoio alemão. Isso muda a dinâmica imediata do conflito. A aposta alemã é clara e ambiciosa: investir na capacidade ucraniana de longo prazo em vez de apenas fornecer ajuda temporária.
É uma estratégia que sinaliza que a Europa está se preparando para uma guerra longa e que não vai deixar a Ucrânia sozinha. Isso também estabelece um precedente importante para futuras parcerias de segurança europeias. Enquanto Putin tentava criar zonas tampão, capturando o território ucraniano, Merz mudou as regras do jogo completamente. Agora, a própria Ucrânia pode se tornar uma zona tampão para a Europa, equipada com a capacidade de se defender e dissuadir futuras agressões. É uma inversão completa da lógica militar tradicional. E então a pergunta que fica é: será que essa estratégia alemã pode realmente mudar o jogo na guerra da Ucrânia? Com base nos números que já vimos, nas reações nervosas dos russos e na rapidez com que a Rússia ofereceu negociações após o anúncio, parece que sim. Mas e você? O que pensa a respeito? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa análise, aproveite para se inscrever no canal. Assim fica sabendo sempre que publicarmos algo novo por aqui. Até a próxima!